Quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula, então, nós vamos aprender sobre raízes exatas e raízes aproximadas. Se você ainda não pegou o seu livro, não pegou o seu material, dá pausa no vídeo, corre lá, pega seu material e bora para o vídeo. Quando nós falamos, então, em raízes exatas e raízes aproximadas, nós temos que lembrar algumas coisas. Que raiz é chamado também de radiciação, certo? E nós temos o seguinte, que ela é a operação inversa da potenciação. Se você ainda não tem QR Code abaixado no seu celular, você pode abaixar e nós podemos utilizar esse vídeo como material de apoio também, beleza? Então, a radiciação é a operação inversa da potenciação. E raiz quadrada, ela é chamada quando o nosso índice ele é 2. Professor, o que é índice? Vamos lá, então. Índice é o número que tem junto com o nosso símbolo de raiz. Inclusive, esse símbolo aqui que nós chamamos de raiz, ele é chamado de radical, certo? E o número que está ali dentro, que fica aqui dentro da raiz, é o nosso radicando. E por último, o nosso resultado é a nossa raiz. Galera, por que raiz quadrada de 9 é 3? Quando você fala em raiz, você tem que pensar o seguinte, eu tenho que pensar um número que, multiplicado por ele mesmo, dê o número que está ali dentro, ou seja, que deu o nosso radicando. Então, raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3 é igual a 9, certo? Vamos lá. Raízes com números racionais. O que é um número racional, professor? Lembra dos números racionais, que são os números que nós podemos escrever através de uma fração. Quando eu tenho uma raiz com números racionais, eu tenho raiz de 25 sobre 64. Eu posso separar, eu posso tirar a raiz do nosso denominador e tirar a raiz do nosso numerador. Beleza, galera? Então é o seguinte, raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, 5 oitavos vezes 5 oitavos, nós chegamos então no nosso 25/64 avos. A mesma coisa acontece quando a gente fala em números decimais. O 1,21 eu posso escrever ele como 121 sobre 100, certo? Isso eu posso tirar a raiz quadrada de 121 e tirar a raiz quadrada de 100. Fica 11 décimos. 11 décimos dividindo, então, fica 1,1. Certo, galera? Continuando, então, números. Nós podemos fazer isso para qualquer um dos números racionais, inclusive raiz quadrada de 0,04. O raciocínio, então, ele continua o mesmo. Qual é a nossa intenção? É tentar encontrar agora uma raiz que não tem valor exato. Que, por exemplo, eu trouxe para vocês a raiz quadrada de 132. Se eu procurar a raiz quadrada de 132, nós não teremos uma raiz que seja exata, ou seja, não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê a raiz de 132. Para isso, nós vamos calcular o valor aproximado, um valor que seja aproximado dessa raiz de 132. O professor trouxe um esquema, então, para vocês entenderem com mais facilidade. Primeira coisa, vamos desenhar uma reta. Nessa reta, nós vamos colocar o raiz de 132, certo? Coloque ele ao meio. O que você vai pensar? Você tem que pensar qual é a raiz anterior que seja exata. Tem que fazer os cálculos, galera. Então, você vai tentando. Quando você tentar, você vai achar que é a raiz de 121. E a próxima raiz exata é a raiz de 144, certo? O que você vai fazer? Você sabe que a nossa raiz de 132, ela está entre a raiz de 121 e entre a raiz de 144. A raiz de 121 nós sabemos que é 11. E a raiz de 144 nós sabemos que é 12. Quer dizer o quê? Que a nossa raiz, que é a raiz de 132, o valor da raiz de 132, ele também vai estar entre os números 11 e o número 12, certo? Então, a gente vai começar sempre observando os tópicos. Então, eu vou começar fazendo a multiplicação. 11,1 vezes 11,1. Pego uma casa decimal, dá 123,21. 11,2 vezes 11,2, dá 125,44. 11,3 vezes 11,3, dá 127,69. 11,4 vezes 11,4 dá 129,96. Opa, estamos quase chegando.
11,5 vezes 11,5 dá 132,25. Galera, o 132,25 ele passou da raiz que nós queremos. Então, nós não podemos considerar ele como uma raiz aproximada. Sempre tem que ser um valor antes, não pode passar do número que nós queremos. Então, nós sabemos que a nossa raiz de 132, ela vai ser, então, aproximadamente 11,4, certo? Beleza, galera? Então, vamos lá. Se eu quiser, então, estimar um pouco mais, peguem a calculadora para a gente fazer esses cálculos junto. Se eu fizer 11,42 vezes 11,42, eu vou ter 130 vezes 41,64. Se entre 11,43 vezes 11,43 ainda está longe, 11,44 vezes 11,44. Aqui nós temos 11,45 vezes 11,45, porque nós estamos elevando o número ao quadrado. 131 vezes 131,1025. 11,46 vezes 11,46, 11,47 vezes 11,47, 11,48 vezes 11,48, 11,49 vezes 11,49. Observe que isso daqui passou, então nós não podemos considerar, certo? Então, nós sabemos que 11,48 é uma aproximação por falta. Por quê? Porque está faltando elementos, está faltando quantidades para chegar no 132. Já o 11,49 é uma aproximação por excesso, ou seja, ele passou do número que nós estamos tentando encontrar. Certo, galera? Então, vamos lá. Encontre as medidas do terreno cujas áreas estão indicadas a seguir. Observe o seguinte, quando a gente fala em área, nós estamos falando numa unidade de medida chamada metro quadrado. Nós vamos ter que encontrar, então, para encontrar esse valor do lado, então, nós temos que tirar a raiz quadrada da área. Somente isso. Então, vamos lá. Raiz quadrada de 249,64. Você não sabe se tem exato ou não. Provavelmente não tem uma raiz exata. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um número com vírgula. Então, nós não teremos uma raiz exata. Nós sabemos que 249,64 ela está entre 225, raiz de 225 e raiz de 256. Então, nós sabemos também que raiz de 225 é 15. Raiz de 256 é 16. Então, nossos valores estão entre a raiz de 15, entre 15 e 16. Fazendo, então, nossos cálculos, nós temos 15,1 vezes 15,1, deu 228,01. 15,2, 15,3, 15,4. Todos eles ainda estão distantes, certo? Então, eu vou continuar. 15,5 vezes 15,5. 240, está distante ainda. 15,6, 243. 15,7, 246 com 49, está quase chegando. 15,8. Ó, observe que o 15,8 vezes 15,8 deu a raiz que nós estamos procurando. Quer dizer o que, então? Que a raiz de 249,64, ela é exata 15,8, certo? Então, nós temos que cada lado do nosso quadrado vale 15,8 metros. Vamos lá, galera. Raiz por fatoração. A raiz por fatoração é uma decomposição em fatores primos. Nós temos que lembrar que os números primos são todos aqueles números que têm apenas dois divisores, o 1 e ele próprio. Os principais que nós temos é o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante. Vamos lá, então. Vamos observar o 144. Como nós tiramos a raiz de 144? Nós vamos fazendo a fatoração por números primos. Então, começamos pelo 2. Divide por 2, nós temos que 144 dividido por 2, então é 72. 72 divide por 2, nós sabemos que é 36. Dividindo por 2 ainda, 18. 18 por 2, 9. O 9 dá para continuar por 2? Não, então nós pulamos para o 3, que é o próximo número primo. Por 3 dá 9, dividido por 3 dá 3. Por 3, divide por 3 dá 1, acaba o nosso cálculo, certo, galera? Observa o seguinte, que o 144 nós estamos falando então em raiz quadrada. Quando nós falamos em raiz quadrada,
nós vamos separar esses termos de 2 em 2, certo? Então, eu fiz aqui a separação. Ficou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso daqui eu posso escrever como 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Lembra da propriedade de potência, quando nós temos bases diferentes, mas o nosso expoente é igual, nós podemos, então, colocar entre parênteses o expoente dentro. Fazendo a multiplicação, nós temos 12 vezes 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12 ao quadrado eu não posso escrever como 12 vezes 12? Quer dizer o quê? Que a nossa raiz quadrada de 144 é 12. Certo, galera? Galera, vamos lá então. Nós vamos ver agora a raiz cúbica. Quantos cubinhos há nessa imagem? Se nós contarmos todos os cubinhos, nós sabemos que nós vamos ter 19 cubinhos. Isso mesmo. Quantos falta para completar o cubo? Galera, se falta para completar o cubo, a hora que a gente completa o nosso cubo, ele vai ficar assim. Esse cubo aqui, ele tem 64 no total. Então, quer dizer o quê? Que falta 45 para nós completarmos o nosso cubo. E o total nós já falamos que é 64. Como que nós representamos isso por meio de uma potência de expoente 3? Isso daqui tem 4 aqui, esse tem 4 e aqui tem 4. Nós vimos em uma das aulas sobre volume também de um sólido. Esse volume é a quantidade de cubinhos que tem dentro. Então, nós podemos escrever isso como 4 elevado ao cubo, que é a quantidade de cubinhos que nós temos aí no nosso quadrado maior, certo? Qual é a medida do aresta? Então, nós já sabemos que é 4. Por quê? 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. Continuando, então, nós podemos fazer isso através da fatoração. Então, 64 dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 16. 16 continua por 2, por 8, por 2. 4 continua por 2. E o 2 continua por 2, então nós temos que o 64, nós estamos trabalhando com o expoente 3, então nós vamos separar de 3 em 3. Isso nós sabemos que é 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. E expoentes nós colocamos em evidência, isso é 4 ao cubo, certo? Então quer dizer então que raiz cúbica de 64 é igual a 4, certo? Galera, uma observação importante. Quando nós falamos então nossa base, nosso radicando aqui dentro negativo, ele só existe quando o nosso índice aqui, ele é ímpar. Se o nosso índice for par, não existe. Por quê? Porque eu não consigo nenhum número que multiplicado por ele mesmo dê um número negativo, beleza? Além disso, eu tenho que cuidar com alguns tópicos. Observe que aqui nesse exemplo, as nossas raízes cúbicas, ela tem um menos na frente da raiz. Lembra que quando o menos está na frente, ele não faz parte aí dos nossos cálculos. Então, nós só vamos utilizar ele depois para fazer jogo de sinal com o nosso resultado. Vamos lá, então, galera. Raiz menos raiz cúbica de menos 8. Raiz cúbica de menos 8 é 2, menos 2. Com o menos da frente fica 2. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Menos raiz cúbica de menos 8.000 é menos 20. Com menos da frente fica 20 positivo. Menos raiz cúbica de 8.000 é menos 20. Raiz cúbica de menos 1 é menos 1. E menos raiz cúbica de menos 1 é 1. Isso daqui é o que a gente acabou de falar, então. Só existe raiz com radicando negativo quando o nosso índice é ímpar. Galera, então, a relação que nós temos aí entre raiz e potência é que a raiz, você pode escrever ela através de uma fração. Então, nós temos aí que nós temos o nosso índice, temos o nosso expoente. Quando eu quero escrever isso, eu coloco a nossa base, nosso radicando, o nosso expoente vira o numerador, nosso índice vira o nosso denominador. Galera, espero que vocês tenham entendido. Eu deixei algumas atividades, então, aqui no material de apoio. Se você tem o livro, lá nas páginas 37 até a 41, nós também temos algumas atividades. Até se inscrever no nosso canal, dá o seu like aí embaixo. Valeu!